Em Jesus vivendo a cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus com doce harmonia, em Jesus descubro a paz de Deus, em Jesus na rocha inabalável, em Jesus o homem incomparável, em Jesus o Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo à morte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Boa noite com Jesus. Que Deus nos abençoe. Até aqui, o culto certamente está sendo transmitido. E até aqui, graças a Deus, estava observando que o culto está completo, está se completando. E nós estamos aqui mais esta vez. Sempre te agradeço a Deus pela condição que Ele nos dá para estar nesse lugar aqui, na casa do Senhor. E hoje, estava lembrando ali que ontem, no dia 26 de maio, nós fizemos 59 anos de casado. E eu acredito que 52 foi na igreja. Desde o primeiro dia de crença até hoje já estamos frequentes nas escolas, nos cultos, na ceia. Então, eu lembro que no dia 27 de maio, nós casamos à noite, no dia 26, eu e a Marlene, e no dia 27 de maio, foi numa segunda-feira, e nós morava na roça, e aí na segunda-feira de manhã, nós pegamos um carro, uma carruagem, nós fomos de carruagem para casa. Eu ia morar numa varanda lá. Meu pai fez uma casa assim, ele fez um paiolo, bem grande, naquele tempo fazia,
Ele foi fazendo puxado para um lado e para outro. De vez em quando ele puxava uma parte, puxava uma área. E aí ele tinha puxado uma varanda lá, então foi a minha casa quando eu casei. Aí nesse dia de hoje, que é o dia 27 de maio, nós pegamos essa carruagem. É carruagem mesmo, né? Aquela história da prima órfã, a gente quando fala aqui lá, a gente vê direitinho, né? Aquela carruagem chegando, e ela entrou dentro daquela carruagem, era uma carruagem que era o tipo de uma carroça com cavalo, né? Então essa era a carruagem. E parece que a carruagem que Elias subiu foi assim também, não foi? A carruagem que ele subiu foi assim. Parece que era carro de fogo e cavalo de fogo. E ali nós tinha um vizinho lá que ia embora na segunda-feira na carroça e nós fomos com ele. Lá dentro de uma matinha que tinha chegando, era 18 quilômetros. Aí ele seguia para a casa dele e nós seguia um trecho lá ainda de pé. Então, naquela segunda-feira, dia 27 de maio, nós chegamos lá em casa. E era tão simples que o colchão estava cheio, o colchão estava feito, mas ainda não tinha posto a palha dentro do colchão. Aí nós dois pusemos a palha de milho dentro do colchão para dormir a primeira vez. E a gente considerou muito aquele casamento, a cerimônia do casamento. Oxalá que os crentes da mensagem hoje considerassem tanto quanto a gente considerou naquele tempo antes de dizer que era crente. Então, nós vamos orar no final, pedir o irmão Jazi para orar com a igreja e mencionar a gratidão nossa por ter tido o privilégio de completar 59 anos. Às vezes vocês veem eu com duas alianças aqui, é porque essa fininha aqui, ela foi, a condição de comprar ela foi no dia do casamento. Nós ficou noivo um ano e sem aliança, porque não teve uma condição de comprar. Mas aí no dia a aliança apareceu. E essa aliança, então, ela tem 59 anos, que ela está aqui no meu dedo, nesse dedo aqui. Tudo quando foi serviço, pesado, de toda maneira, machado, tudo, foi com ela no dedo e ela está do mesmo jeitinho, 59 anos. Essa outra tem 9 anos. E nós ganhamos esse ouro, um irmão estava mexendo por aí, tirando o ouro, e deu esse ouro para nós fazer esse par de aliança mais grosso, com 50 anos. Então, eu acredito que os nossos ouvintes também estão nos ouvindo. E peço que vocês orem também por a gente, a gratidão que nós estamos tendo a Deus, também a todos os irmãos, desde aquele tempo até agora, que fez companheirismo com nós, e aqui estamos com vida ainda. A Marlene está aí, com 75 anos, e eu estou, esse ano, para fazer 80 anos. Essa diferença é de 3 anos, quase 4 anos, a diferença. Mas não podia deixar de falar isso, porque foi ontem, e a gente nem lembrou, também não era dia de culto, mas é momento, é motivo de gratidão. E o problema da Andressa ali
ela está melhorando. Eu acho que deu um desmaio, assim, uma convulsão. Eu acho que ela passou mal aqui, foi lá no banheiro e estava voltando já, mas o irmão Gil tinha que vir aqui hoje, né? Ele e a Nayara tinham que vir aqui hoje, eles não sabiam por quê. E eles é que viram. Então eles foram, deram apoio, né? E graças a Deus, creio que não teve nada. E a gente precisa ter cuidado. A Marlene sente muita tontura. Quando eu vou no médico, problema cardíaco, coração, que não é muito fácil, a gente sente tontura. Às vezes quando a gente agacha, levanta assim, os médicos perguntam, mas você já desmaiou alguma vez? Com isso aí, não. Então, pode acontecer com qualquer um, dar uma tontura, a pessoa cair, pode até, perigoso até machucar. Então tem que ter cuidado. Sentir mal, parar e segurar alguma coisa e assentar. Mas eu creio que está tudo bem. Eu cheguei lá, as irmãs estavam muito desesperadas, e eu lembrei que se impor as mãos sobre os enfermos serão curados. Somente eu pus as mãos. E é só isso mesmo. Deus disse que é assim, e é assim mesmo. Então nós vamos continuar por alguns minutos, da mesma forma que nós... Isso aqui é um celular tocando o dia todo. Mas nós vamos ler a Bíblia, Romanos, como nós sempre temos lido, capítulo 8, verso 19. E eu quero só resumir aqui num texto da mensagem. Desejei falar isso essa noite. As pessoas que nos ouvem, que nos vê, se por acaso estiver dando certo. Então, Romanos 8, verso 19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Poder assentar. Mãos tão carinhosas, mãos de meu Jesus, mãos que carregaram a pesada cruz, mãos que só fizeram boas coisas, mãos que trazem paz e amor ao coração, mãos que podem acalmar em grande dor, as mãos divinas do meu Redentor, mãos milagrosas que dão vida, ó mãos que abençoaram a grande multidão.
Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, nós estamos com essa mensagem há muito tempo, inclusive no domingo, já foi 2 domingos com ela, lendo alguma coisa. E eu quero ler simplesmente um texto aqui. E eu escrevi aqui em cima, o que é adoção? O que é adoção? Aí o pai da Andressa chegou ali, aí eles vai cuidar. Bem na chegada dele, estava viajando, já está com 9 dias. Mas graças a Deus que chegaram, estão aí. Então, eu escrevi aqui, marquei, só ver um pouquinho aqui a respeito disso, né? Então está escrito aqui no 113 da mensagem Manifestação, quanto prazer, que prazer era isso? A bondade de quem? Sua própria? Seu próprio beneplácito, de sua própria vontade. Deus, Ele tem os seus filhos nessa manifestação e Ele deseja que os filhos recebam a adoção. Então, as religiões, por melhor que seja, o profeta diz que é ótimas, mas não leva as pessoas até esse ponto de receber a adoção. Então ele diz assim, agora o que é adoção? Agora, deixe-me entrar nisto. Eu não sei se eu não terei tempo para passar através disso, mas eu o tocarei. Vai falar nesse assunto também. Então, se há uma pergunta, você pode me perguntar um pouco mais tarde, ou talvez na mensagem. Você pode me perguntar na mensagem. Ouça, a sua adoção não é o seu nascimento. A sua adoção é a sua posição. Nascimento, nasce, vai crescendo, chega uma idade e vai sendo adestrado até que chega a adoção. Quando você nasce outra vez, São João 1,17, eu creio, quando somos nascidos do Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora, aqui está o que estou tentando conseguir para vocês, para estes filhos do último dia. É para nós. O que eu estou tentando conseguir para os filhos deste último dia, vê você? Nós fomos predestinados para, não só para nascer de novo, não só para ser batizado nas águas, não só para ser batizado com o Espírito Santo, mas para crescer ainda mais e receber a adoção. E para isso, é certo que tem que passar por um processo. Então ele diz assim, agora aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais um pouquinho. Como é que é? Eles dizem, eu nasci de novo. Só que pensar que isso é tudo, não é tudo ainda.
louvado seja o Senhor, tenho o Espírito Santo. E os pentecostais disseram isso naquele tempo. E agora, às vezes nem chega a isso. Ele diz assim, como ele diz aqui, ó, eu pensei, eu nasci de novo, louvado seja o Senhor. Tenho o Espírito Santo. Ele, o profeta, diz assim, ótimo, ótimo, vocês ter nascido de novo e ter o Espírito Santo. Você é um filho de Deus. Isso é certo, mas não é sobre aquilo ainda que eu estou falando. Vem, você foi predestinado para a adoção. A adoção é estabelecer o filho. Quando chega o ponto, como chegou com Jesus, ele nasceu do Espírito, cresceu no Espírito, desde criança, tentou o seu ministério, mas chegou o dia de Deus trazer a sua adoção e Deus provar que agora ele podia dizer, este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, vamos pensar nisso para nós, uma menina, porque vai falar numa menina aqui, não é só questão de gente maduros, não. Então, ele diz que o novo nascimento e o batismo, ou seja, o Espírito Santo é ótimo. Você é um filho de Deus. Agora, tem que passar pelo processo para ter a adoção. Como Jesus passou e foi para o Monte da Transfiguração, e ali Deus desceu ali. Ali estava Jesus, Elias e Moisés, Pedro, Tiago e João. Então aquela nuvem desceu. Será que essa nuvem não é essa mesma nuvem que cobre a noiva de Cristo nos últimos dias? A nuvem que veio sobre o profeta lá no Rio Raio, a nuvem que veio, que nós temos fotografado aí, a nuvem que formou esse rosto aí, mas ali dizem que uma nuvem luminosa desceu e daquela nuvem saiu uma voz. Este é, né? Aí não era João dizendo, não. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Então, nós podíamos dizer, irmãos, podemos pensar, eu pensei assim, uma dessas meninas que anda, aonde elas andam, vestida como filhas de Deus, trajada como filho de Deus, essas irmãs, com seus cabelos compridos, decentemente, oxalá que as outras meninas pudessem ouvir elas. Eu digo como Deus disse para Jesus. Um rapaz desse, um esposo desse, uma esposa dessa, dizer para outros homens, para outras mulheres, e poderia então, se você é nascido de novo, batizado, ou seja, tem o Espírito Santo, e está caminhando para a adoção, então alguém podia te ouvir, mas eles querem ouvir? Mas você tem isso em você. Pode dizer, ouça essa moça, ouça esse rapaz, que é realmente cristão, e você pegará o trilho do caminho do céu. Você pegará a rota certa para chegar no céu. Eu creio que, eu vou falar isso porque meninos, Jesus quando menino, ele ensinou os doutores da lei, a respeito da lei. Ele era menino, ele tinha 12 anos. E nós sabemos de outros também,
Mas aqui o profeta fala da filha dele falando com ele. Então, nós ouvimos aqui esses dias uma confraternização que estava passando em um certo lugar em Belém, na região lá, e uma menina, tamanho dessas aí quase, ela cantou um hino na convenção lá. E ela quase não deu conta de cantar aquele hino, soluçando mesmo e chorando, e aquilo emocionou todo mundo. Então, às vezes, se Deus quer usar uma criança, Ele usa uma criança muito mais do que usa um pregador fazendo muito barulho e move o coração de todo mundo. Então, isso Deus faz quando Ele quer fazer em qualquer idade de pessoa. Ele usa. Agora aqui estamos. Ora, isto é o que machuca os pentecostais, dizer que só o novo nascimento e o Espírito Santo não é a adoção. Eu estou me aproximando, estou me aproximando daquilo. Bom, eu creio que a gente fica bem perto disso, né? Por quê? Beck, que era a filha dele, me disse que eu cheguei bem perto disso. A menina, ele falando disso, e a menina dele falou que eu cheguei bem perto disso, que ele mesmo estava pregando. Vocês não podem me ouvir lá atrás, eu estou... Veja, uma criança, quantos conhecem as regras de adoção no Velho Testamento? Naturalmente, vocês já viram um filho nascia, e eu creio que já falei sobre isto em algum sermão. Qual foi, gente? Ele pergunta lá, qual o sermão que eu falei isso? Você recorda? Está numa fita. O que foi aquilo? Eu tenho batido nisto. Sim, eu sei. A ele ouvi. Nós chegamos ao ponto que Deus pode dizer de nós. Nós vamos andando por aí. E Deus, se Ele tem alguém que Ele quer falar, Ele dizia a ela ouvir ou a ele ouvir. Isso é porque Jesus já tinha a adoção. Se nós andamos em linha com a palavra de Deus, nós podemos falar para as pessoas. E as pessoas que nos ouvem, como eu disse, eles pegam o rumo certo da eternidade. Amém? Agora, no Velho Testamento, quando um filho nascia em uma família, ele era um filho quando ele nascia, porque ele nascia de seus pais. E ele era um filho da família, o herdeiro de todas as coisas que aquela família tinha. Agora, porém, este filho era criado por tutores. Gálatas capítulo 5, verso 17 ao 25, correto? E ele era criado por tutores, criadores, mestres. Agora, por exemplo, se eu tivesse um filho nascido, digamos, eu sou o pai. Aí o profeta continua falando sobre isso, a partir do 14 aqui, do 13, e nós lemos até o 18. Poderíamos falar aqui muito tempo a respeito dessa manifestação, desse crescimento, desse novo nascimento, desse batismo e dessa adoção. E nisso nós ficamos sabendo o que é adoção.
porque foi um filho. Agora é a manifestação, não é do Filho, é dos filhos de Deus. E nós estamos aqui exclusivamente para isso, para se manifestar como filhos e filhas de Deus. E cada coisa que acontece na nossa vida, de prova, de tentação, como Jesus foi tentado, e nós vamos vencendo, nós vamos ficando mais fortes, nós vamos criando mais credibilidade com o Pai, e o Pai vai nos dando mais, até que Ele pode dizer: agora você pode falar a minha palavra, porque é a mesma coisa Deus está falando. Então, irmãos, quanto é bom a gente olhar essas coisas dessa forma. Então fiquem sabendo, meninas, a filha do profeta falou para o pai dela, falou: o senhor está bem pertinho disso, porque ela conhecia ele, né? Quando ele falava disso. Então os filhos podem olhar para os pais e ver a condição que eles estão como crente, como cristão. E normalmente nós estamos vendo isso cumprindo aqui, os filhos seguindo os passos dos pais, mas trazendo aqui na igreja, porque eles crescem sob tutores, ensinadores, mestres, como Paulo, como William Branham, como Joaquim Gonçalves, como nós também. A mesma coisa, até que nós chegamos à verdadeira posição de filhos, e Ele pode nos selar como filhos e filhas de Deus. Amém? Deus abençoe, graças a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando, né, o nosso pastor. E eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus por esses anos que Deus tem dado ao nosso pastor, anos de casamento. Nós sabemos que a vida dele sempre teve lutas, mas Deus sempre deu a vitória. Deus sempre tem dado a vitória. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nesse momento nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esses 59 anos de casamento do nosso pastor. O Senhor tem andado com ele, ó Pai, com a irmã Marlene, onde tem esta multidão de pessoas que vieram através desta união, ó Pai. Nós sabemos que o inimigo tem tentado atravessar na frente, ó Pai, tem tentado derrubar este ministério, mas o Senhor tem sustentado estas vidas, ó Pai. Muitas das vezes o inimigo tem tentado alcançar, mas o Senhor tem colocado o anjo com a espada desembainhada para guardar o teu servo, ó Pai, o teu filho, Senhor. E o Senhor tem dado a ele força para vencer as lutas e os problemas. Pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Pai. Continue dando saúde, Senhor. Que a mão do Senhor esteja sempre estendida em favor do nosso pastor, em favor desta família, Pai. Sabemos que o inimigo tem lutado contra os teus filhos, porque os do mundo já são dele, mas ele tem tentado destruir este povo, esta igreja, cada membro, cada família. Mas neste momento nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem colocado anjos acampados ao redor de cada um dos teus filhos, dando a vitória, Senhor, dando força para prosseguir. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos de coração, que o Senhor possa dar sabedoria para eles, para que possa, Senhor, ser abençoados, e nós também sermos abençoados através deste ministério. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus eu te peço estas bênçãos, Pai. Pedimos também que o Senhor leve cada um de nós para os nossos lares, guardados, protegidos pelo Senhor. No teu santo nome nós te pedimos e te agradecemos.
Amém, Senhor. Amém, Jesus.